Beleza, pessoal, chegamos aqui para responder as dúvidas do grupo 5, né, o quinto grupo aí, e as dúvidas em 2 de fevereiro, tá? É o seguinte, temos umas perguntas aqui e eu vou responder cada uma delas, tá bom? Primeira pergunta é do João: como se tem acesso aos imóveis? João, primeira coisa é o seguinte, você tem que entender que os leilões eles são promovidos por leiloeiros oficiais, tá bom? Na sua grande maioria, sendo que alguns leilões eles são também ofertados pelo próprio profissional do fórum, profissional da justiça, que é o oficial de justiça. Também ele geralmente pode fazer leilões também, tá bom? Mas geralmente é ofertado por leiloeiros. Tem aqueles leiloeiros mais concorridos, que são aqueles mais conhecidos, e temos também aqueles leiloeiros menos concorridos, né, que são aqueles que nós preferimos arrematar, tá bom? Então é sempre através do leiloeiro, beleza? Vamos lá, deixa eu parar aqui o som, porque do aviso aqui do WhatsApp que está alto aqui e vai acabar atrapalhando um pouquinho a gente. Vamos lá, outra pergunta do Robson Portal. Robson já comprou 5 imóveis em leilão, que legal. Fui muito feliz nessas negociações, mas tenho dúvidas dos leilões dos bancos. Os extrajudiciais, outro nome, não tenho certeza. Sei que acompanhei os editais com os valores da Caixa e outros bancos, nunca achei muito atrativo. Robson Portal. Robson, você tem razão. Os leilões judiciais, aqueles que você participa normalmente, são realmente mais lucrativos, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? E algumas pessoas, na verdade, elas desconhecem isso, mas você tem razão, tá? Só que os leilões judiciais você precisa de uma técnica mais apurada, né? Você se deu bem, graças a Deus, aí deu tudo certo. Mas é importante você analisar bem a documentação antes de você arrematar um imóvel em leilão, para que você não tenha aí um problema posterior. Mas tudo bem, graças a Deus correu tudo bem com você. Você conseguiu arrematar esses imóveis com sucesso. Parabéns. Agora é hora de você aprimorar essa técnica aí, tá? Na quinta-feira você vai saber como fazer isso, tá? A gente vai fazer aí uma promoção super especial para você fazer parte da nossa família, a Família Segredos da Arrematação. Você acha que os leilões extrajudiciais mais vantajosos do que o da Caixa? O Eduardo perguntou. Extrajudiciais mais vantajosos que o da Caixa? Ô Eduardo, os extrajudiciais, a Caixa Econômica geralmente faz leilões extrajudiciais, tá? A modalidade da Caixa, na sua grande extensão, maioria, são os leilões extrajudiciais. Tá? Então, na verdade, a modalidade de leilão da Caixa é um leilão extrajudicial. O da Caixa é vantajoso, mas se você quiser realmente lucrar, faz igual o Robson aqui, aprende a arrematar nos leilões judiciais, tá bom? Beleza. Vamos lá, Marcelo Couto. Marcelo fala uma pergunta técnica aqui, né? Marcelo deve ser advogado. Vamos lá. Gostaria de saber se uma vez interposto impugnação à arrematação, sendo mesmo jogado improcedente, cabe ainda embargos à arrematação com pedido de fundibilidade para agravo de petição. O Marcelo deve ser advogado. Ele perguntou uma pergunta muito técnica aqui. O agravo de petição é um instrumento da Justiça do Trabalho, tá? A Justiça do Trabalho, a CLT, né, que é a norma aqui, estabelece as regras da Justiça do Trabalho no seu artigo 897, parágrafo 1º e 2º da CLT, ele fala no recurso, né, de agravo de petição. E eu acredito, Marcelo, que você, né, na sua técnica aí de advogado, deve ser até advogado trabalhista, sim, eu acho que cabe, sim, eu acho que cabe, tá bom? Tecnicamente, não vejo por que não caber, né, já que, lógico, se a gente estiver falando do processo da Justiça do Trabalho, tá? Agravo de petição é na Justiça do Trabalho, tá bom? Isso é uma pergunta mais técnica, que é uma pergunta mais técnica, né? A maioria das pessoas não vai entender muito bem isso aqui, mas a gente também entra na parte técnica no curso Segredos da Arrematação para aqueles mais avançados, né? Mas a gente tenta simplificar ao máximo, tá, Marcelo? A nossa aproximação dos alunos para desmistificar, né? Descomplicar o direito. Vamos lá. Como ter acesso aos leilões de Santa Catarina no Brasil? Vomir Santolin. Vomir, primeira coisa, olha só, a gente tem um banco de dados no meu escritório de mais de 2.000 leiloeiros cadastrados ao longo de muitos anos, né? Quinta-feira eu vou falar como é que você vai poder ter o nosso banco de dados, tá bom? O banco de dados que a gente tem realmente eu acho que é a melhor maneira de buscar leilões em todo o Brasil. Eu utilizo ele, né, e você vai poder utilizar também, se você estiver com a gente lá na quinta-feira e você vai estar. Também gostaria de saber como fazer para participar desse leilão. Beleza?
Ele deve estar falando de leilão, né? Do leilão que a gente vai fazer, não é o leilão, dessa promoção que nós vamos fazer na quinta-feira. Quinta-feira você vai saber, tá bom? Se você quiser saber como participar desses leilões, a gente vai trazer tudo, mais informações amanhã para você, tá? Na aula de amanhã, tá bom? Se liga aí. Vamos lá, Júnior. Júnior perguntou o seguinte: no leilão judicial, imóvel que está com dívida pela Caixa alienado, o arrematante assume essa dívida sendo que no edital não diz nada? Veja bem. Leilão judicial, tá? Esse de leilão aí tem um detalhe, Júnior, que você deve atentar, é o seguinte, lá no edital deve estar falando o seguinte, leilão de direito, não leilão do imóvel, tá? Tem uma grande diferença entre leilão de direito e leilão de imóvel. Quando o imóvel está alienado pela Caixa Econômica Federal, normalmente o que você está arrematando é o direito, não o imóvel. Tem uma grande diferença, né? E aí você acaba assumindo parte da dívida, tá bom? Vamos lá, dúvidas de 3 do 20 agora. Esse aqui não tem, acho que o dono do comentário acabou não deixando aqui, ou o pessoal da equipe não botou, mas tudo bem, vamos lá. Depois, você me perdoa aí quem perguntou essa pergunta, não tem um nome, tá? Mas a gente vai tentar descobrir depois, você vai saber. Quando você estiver ouvindo esse vídeo, você sabe que é você que perguntou. Gostaria de saber como participar de leilões sem risco de ter o imóvel retomado pelo proprietário, seja físico ou jurídico. Olha só, preste bem atenção numa coisa aqui, galera. O leilão, depois do auto de arrematação assinado, ele é considerado perfeito, irretratável, né? O ato jurídico perfeito, acabado e irretratável. Não tem que se falar em devolução de imóvel retomado. Claro que a gente faz as verificações antes, né? Se você ouviu falar de algum caso que aconteceu isso, é porque, na verdade, a pessoa que realizou esse leilão, ele não tomou as precauções devidas antecipadamente, tá bom? Vamos lá, Dulcinea perguntou uma coisa aqui interessante. Olha só, no leilão judicial, imóvel que está com dívida pela Caixa alienado, o rematante assume essa dívida, sendo que no edital não diz nada? Ah, foi a pergunta que eu acabei de responder em cima. Eu acho que foi a Dulcinea que perguntou. Legal, igualzinho ao Júnior. Legal, já respondi. Vamos lá. A base legal para emissão do imóvel arrematado a partir do auto de arrematação é sempre preciso aguardar a carta de arrematação. Roberto, a base legal para emissão na posse não é a carta de arrematação nem o auto de arrematação. É o mandado de emissão na posse, beleza? Isso que vai te dar tranquilidade para você estar na posse do imóvel. Como saber se o imóvel está ocupado, Débora? Débora perguntou. Edital do leilão. O edital tem essa informação. Tem que ter, tá bom? É importante que tenha. Vamos lá. Pergunta da Débora aqui também. Luiz, meu vizinho comprou um imóvel em um leilão por um valor muito baixo. O imóvel vale 270, ele comprou por 80. Como explicar? Como pode me explicar isso? É possível, Débora? Débora perguntou. Olha só, Débora. Todo imóvel que vai a leilão, tá? Ele tem duas ofertas. A primeira oferta ele vai pelo valor da avaliação judicial, que com certeza aí deve ter sido avaliado esse imóvel 180, 160 mil, e às vezes acontece isso, o imóvel vale 270, 300, e a avaliação está abaixo do mercado. Muitas vezes acontece isso. E ele conseguiu arrematar por 80, né? Isso aí é o que? É o clássico, a clássica arrematação de sucesso, né? Ele comprou por 80 e vale 270, quer dizer, ele dorme num dia com 80 mil reais no bolso e acorda no outro dia com 270, depois que arrematou o imóvel. Parabéns para o seu vizinho, você vai aprender a fazer isso também. Pergunta de Virgínia Machado. Gostaria de saber quais são as fases para se iniciar no leilão judicial e extrajudicial de imóveis. Precisa de alguma certificação específica para tal? Não, não precisa de certificação não. Você só precisa aprender a técnica correta, Virgínia, e na quinta-feira você vai aprender com a gente a fazer isso, tá bom? Há possibilidade de contrato constar cláusula de garantia de emissão na posse, exemplo, causa constituir? Depende, tá, Virgínia? Depende do que tiver previsto edital, tá? Mas pode ser que você faça uma proposta, né, ao juízo tendo em vista essa garantia, tá? A gente tem como fazer isso sim. E aí eu vou falar mais sobre isso amanhã na quinta-feira. Beleza? Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Um prazerzaço estar falando com vocês aqui. Obrigado aí pela participação de vocês. A gente está moderando os grupos, gente, pelo seguinte, tá? Por que a gente não abre todo o tempo o grupo? Exatamente para dar chance de eu responder. Imagina se ficasse, né, o grupo todo dia aberto, o pessoal fazendo pergunta, não ia ter chance de eu responder no final do dia, galera. Né? E o que eu quero fazer é dar a maior atenção possível a vocês aí, beleza? A gente vai ter muito conteúdo essa semana, amanhã tem mais conteúdo e eu aguardo vocês aqui no grupo, tá? E amanhã tem debate de manhã, tem participação de vocês no grupo amanhã de manhã. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.